Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro O Acontecimento, da escritora francesa Annie Ernaux, que foi publicada no Brasil pela editora Fósforo. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre O Acontecimento, mais um livro da grandíssima Annie Ernaux, que foi laureada Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Aqui no canal eu já falei sobre outro livro dela chamado O Lugar, que é recomendadíssimo, confiram a resenha, tudo que eu falo sobre este livro, e hoje trago mais uma de suas narrativas brilhantes e muito importantes pra gente. E antes de começar a falar um pouco sobre O Acontecimento, quero fazer um convite a você que está aqui comigo e não está inscrito aqui no canal. Por favor, se inscreva ali embaixo, clique no sininho, assim você recebe as notificações dos vídeos fresquinhos na sua casa. Então, bora lá falar um pouco sobre este acontecimento aqui narrado pela Annie Ernaux. Para quem não conhece Annie Ernaux, ela é uma escritora francesa que tem um trabalho muito interessante que ela própria chama de autossociobiografia. Então, este aqui é mais uma de suas autobiografias com elementos, né, ali que ela traz sempre em suas narrativas também da sociedade, da cultura francesa. Ela coloca muito da história também, né? Então, aqui, por exemplo, ela vai trazer uma temática que é o aborto, tão difícil, ainda tão tabu entre nós, mas ela não deixa de colocar, para além da sua experiência, como que este tema está retratado ali, inserido na sua sociedade, na sua cultura, tá? Então, neste livro, como eu já adiantei, ela vai contar sua própria experiência de aborto clandestino da década de 60, quando ela tinha apenas 23 anos. Você pode imaginar que não é um livro fácil. A Annie Ernaux, ela não nos protege de algumas descrições, mas eu acho que isso é muitíssimo bem feito, não é gratuitamente, e eu acho que é importante sim a gente ter contato com esse tipo de experiência, de vivência, porque é a experiência e a vivência de milhões de mulheres por todo o mundo. Há mulheres que são proibidas e até criminalizadas de terem esta decisão de realizar um aborto, seja por qual motivo for, e precisam recorrer a maneiras um tanto mais complicadas e perigosas de fazer esse aborto. E é isso que a Annie Ernaux traz aqui, dessa dificuldade não só física, mas também de conseguir encontrar maneiras, né, de realizar aquele aborto e de apoio mesmo, não só físico, como de ter um lugar ou de ter alguém para olhar, né, ficar ali junto dela naquele momento, e também psicológicas, emocionais e sociais, porque são pessoas, né, essas mulheres estigmatizadas, mulheres que acabam se tornando malditas mesmo, né, socialmente falando. Então, por isso a importância, né, deste trabalho da Annie Ernaux, porque ela coloca o seu corpo como o instrumento da sua escrita, a sua vivência, a sua experiência. É claro que aí, como uma mulher branca, europeia, de uma classe média alta, enfim, mas é claro que também diz de muitas outras. Eu acho que nós brasileiras que a lemos, de certa maneira, aqui nós nos encontramos também, porque é uma condição do ser feminino, assim, de ser mulher, não só neste livro, né, aí falando da obra dela como geral, de existência nossa, né, e ela fala que, eu vi muito rapidamente, eu não li, né, todo o texto, mas ela em um discurso assim que aceitou, né, o Prêmio Nobel, ela até cita que ela escreve uma forma de denúncia ou de dar voz, né, a essa experiência de gênero mesmo, né, de ser mulher. Então ela conta como que foi essa gravidez, né, ela contextualiza ali, né, durante a sua universidade, né, ela estava começando a estudar, conhece esse moço com quem ela se encontra algumas vezes durante, sei lá, as férias de verão dela, e ela acaba engravidando, e é aquele grande susto, né, quando ela descobre a gravidez, e ela vai negando essa gravidez durante algumas semanas. Ela fica naquela expectativa de que a sua menstruação desça e tal. Tem até um momento que é interessante, porque daí, mais uma vez, ela trata essa relação dela com a família. É uma família do interior da França, né, então tem muitas ali tradições. Felizmente, entre aspas, tem um
um tipo de sangramento ali durante essa visita aos pais. Então ela coloca meio que a calcinha ali pra mãe dela pegar, ver e pôr pra lavar e, tipo assim, achar que tá tudo normal, né, entre aspas. Essa relação também de culpa, né, que existe da mulher que ali engravida numa situação não esperada, por causa dos pais, por causa da família, tudo isso em pouquíssimas palavras, até mesmo num silêncio que a Ernaux descreve aqui, tudo isso a gente já insere, né? A gente já entende que está presente ali, né? Essa relação dela até de uma maneira de, sei lá, pedir desculpas, talvez, assim, né? Para os pais, principalmente, mas socialmente falando, né? De ser essa mulher que, enfim, que não é pura ali, né, naquele momento, muito entre aspas, tá, gente? Me entendam, por favor. E aí até que ela vai atrás de um cara que tem um trabalho numa ONG, também tem uma relação muito nojenta nesse momento, que eu achei péssimo, mas a Ernaux não consegue uma coisa que eu acho que é quase impossível, mas ela consegue, sabe? Consegue ser tão pessoal e ao mesmo tempo impessoal, sabe, na escrita dela, assim, é muito louco, porque ela tá falando um negócio dela, que aconteceu com ela, um negócio muito difícil, complexo, e ela consegue, tipo assim, descrever uma cena e colocar, assim, tipo, o cara numa coisa meio, não neutra, mas, sabe, ela consegue sair do seu lugar e descrever, né? E aí esse cara, a única pessoa em que ela primeiramente confia, ele meio que assedia ela, aí ela colocada naquele papel que ou a mulher é pura e feita para o casamento e sagrada, de certa maneira, né, entre aspas, esse sagrada, ou é aquela mulher que é suja e já usada e pode ser, sei lá, assediada pelos homens. Ele meio que testa ela enxerga isso, que é um teste, né, porque já que ela tá grávida, poderia aceitar facilmente o assédio dele. E aí nada acontece, aí ele volta pro lugar, ele indica outra pessoa para ela buscar, que é um casal que acabou de fazer um aborto, né, e tal, e tudo mais. Ela fica, assim, sabe, tentando o contato com essa mulher por muito tempo e nunca dá certo, então é muito angustiante, sabe? E aí tem uma relação muito interessante aqui, bonita, que é dela com o tempo, que ela tá meio que carregando o tempo dentro de si, assim. Ela tem uma urgência, né, de fazer aquilo, mas ao mesmo tempo é impossibilitado, porque é tudo muito difícil naquele momento, é clandestino e, sabe, tudo muito velado e é difícil. Enfim, ela tá em busca de uma fazedora de anjos, entre aspas, né, que é o nome que se dava a essas mulheres que sabiam como fazer um aborto e que realizavam esse procedimento clandestinamente, óbvio, né, porque poderiam ser presas e tal. Até que no começo do livro ela coloca uma questão aqui onde que tá isso? Da Constituição Francesa. Ela tá aqui na página 19, né? Aí ele põe assim, são punidos com prisão e multa o autor de toda e qualquer manobra abortiva, os médicos, parteiras, farmacêuticos e culpados de ter indicado ou facilitado essas manobras, a mulher que provoca um aborto a si mesma ou que o consente, a incitação ao aborto é propaganda anticoncepcional, a proibição de residência pode, além disso, ser aplicada contra os culpados sem prejuízo para aqueles da segunda categoria, da privação definitiva ou temporária de exercer sua profissão. Tá na Novo Larousse Universal, edição de 1948. Aí até que ela consegue realizar. E aí ela descreve como é feito, assim. E é aflitivo, gente. É muito difícil de ler, muito mais de se fazer. É claro que existe sempre o risco de morte, né, da mulher, como acontece muito, inclusive, né, esses abortos que são feitos de maneira clandestina, sem instrumentos apropriados, enfim, né, sem um cuidado ali. É uma cena assim super violenta, mas ao mesmo tempo, né, que faz parte da vida, da história dela. E ela consegue não cair em clichês, e ela consegue se colocar de uma maneira ali firme, sabe? Deixa claro que era realmente o que ela queria e o que ela fez, que é algo muito pesado, muito triste mesmo, né, para a vida dela, mas que ela consegue trazer na escrita dela, tipo, reviver e elaborar, né, o que ela passou, porque ela vai escrever décadas depois do acontecimento, né, recupera essa memória e consegue elaborá-la de uma maneira que deixa tanto os sentimentos de dor, de culpa ou sei lá, mas ao mesmo tempo de conseguir
passar por isso e ter aquela certeza, não a ousadia, mas a firmeza de assumir aquilo que ela escolhe e entender porquê e, sabe, trazer a possibilidade para as outras mulheres que passaram por isso, que talvez, né, se entendam aqui, sintam qualquer tipo de outros, muitos sentimentos e tal, de trazer essa palavra que dá, né, mão, que acolhe, que, enfim, faz um entendimento melhor, né, mais elaborado pela própria escrita. De tudo isso que se passa a uma mulher que passa por um aborto. Como vocês podem imaginar, é super difícil, mas eu acho que super preciso. Ela escreve com uma clareza. Nossa, a escrita da Annie Ernaux é extremamente concisa, não tem um a mais ali do que necessita, sabe? Ela faz assim uma escrita de bisturi mesmo, escolhe realmente as palavras necessárias e essenciais para falar o que ela quer falar e ponto final, né? Ela não nos tenta proteger de nenhuma maneira daquilo, porque é a vida dela e a gente que lide com isso, porque ela tá lidando também e conversa muito, né? Embora, como eu falei, as realidades possam ser muito distantes as nossas, mas de certa maneira é muito maluco como a gente consegue se sentir representado por algum motivo, assim, na escrita da Annie Ernaux. Uma colocação, né, da experiência feminina no mundo que é necessária e que está sendo feita por mulheres de coragem, por mulheres de fibra, por mulheres assim incríveis e geniais como ela. Mais que merecido esse prêmio Nobel de Literatura. Espero muito poder ler os outros livros delas e compartilhar com vocês. Agora me digam aí nos comentários se vocês já leram Annie Ernaux, qual que é o seu livro predileto dela, se você já leu O Acontecimento, o que achou, como você sentiu isso, e assim a gente conversa melhor sobre este livrão aqui. E me desculpem, eu acabei de perceber aqui que eu não falei, mas a tradução deste livro é feita pela Isadora de Araújo Pontes, tá bom? Então é isso, pessoal, fica aqui minha dica de leitura super forte para vocês e peço a você que gostou, que ficou aqui comigo no vídeo, de deixar aquele joinha que é tão importante para mim, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!